de microdrenagem, tá certo? E a gente vai dimensionar, então, essa obra de microdrenagem, que é o bueiro. Usando aqui, vou fazer aqui alguns desenhos aqui no Jamboard para facilitar a vida de vocês aqui, o entendimento, que é melhor. Então, a gente tem aqui o dimensionamento desse bueiro. Então, para dimensionar esse bueiro, o que é que eu poderia fazer? Primeiro, eu podia pegar a vazão e tentar, vou ter que calcular essa vazão. Como é que eu poderia calcular essa vazão? A primeira alternativa que eu estava sinalizando para vocês é exatamente medir muito, né? É começar a fazer uma série de medições nesse local onde eu pretendo construir esse bueiro, e aí depois de uma série muito grande de medições, eu faria uma estatística, porque a hidrologia, o que a gente vai estar sempre interessado é com o risco, e eu vou comentar com vocês um pouco mais sobre isso, mas sobre como a probabilidade de acontecer um determinado evento, né? Então, a gente poderia associar uma probabilidade de acontecer e calcular estatisticamente qual seria essa vazão. Isso, no caso de drenagem urbana, é totalmente inviável. Primeiro que eu teria que medir um grande conjunto de seções, que sairia muito caro. Segundo, é porque essa superfície aqui, né, que é a superfície que é da bacia hidrográfica, da região onde vai drenar suas águas para esse ponto aqui, onde vai estar o bueiro, ela vai se modificar no tempo. Uma cidade é uma modificação do uso e ocupação do solo significativa. E essa modificação do uso e ocupação do solo vai fazer com que uma dada chuva, mesmo que seja a mesma precipitação, ela gere escoamentos diferentes. Então, aqui, como o uso do solo futuro nunca é o uso do solo presente, e o uso do solo presente, muitas vezes, não foi o uso do solo que aconteceu alguns anos atrás, né, por conta exatamente do processo de ocupação urbana e da dinâmica e evolução do uso e ocupação do solo, essas medidas que eu faria, elas estariam representando um uso e ocupação do solo que já não é mais o uso e ocupação do solo atual. Então, por conta disso, o que é que a gente tende a fazer sempre quando a gente está trabalhando com a modelagem, ou melhor, com o cálculo, né, de infraestruturas de drenagem urbana? É utilizar o que a gente vai chamar de um modelo que vai transformar chuva em vazão. Então, a gente vai usar um modelo de transformação, tá certo? Um modelo de transformação chuva-vazão. Então, a gente vai ter um modelo de transformação e chuva em vazão. Tá claro, pessoal? Qual é a lógica? Então, a gente vai ter que construir esse modelozinho que transforme o total da precipitação em escoamento, certo? Então, como é que a gente vai construir esse modelo? Primeiro, uma das coisas que a gente vai ter que fazer para calcular, para definir esse modelo, é exatamente, primeiro, ter alguma representação do processo na atmosfera. Eu vou ter que representar o processo aqui na atmosfera. Certo? Vou ter que representar aqui o processo na atmosfera. Aqui vai ser minha atmosfera. Opa. Eu vou ter que fazer uma representação aqui do processo atmosférico. Opa. Aqui vai ser minha atmosfera. E aqui eu vou ter que representar o meu processo aqui. Então, a minha atmosfera vai ser importante por quê? Porque dessa atmosfera é que eu vou calcular qual é a precipitação que ocorre nessa região. Então, por conta do clima, ou que tem a ver com a circulação da atmosfera, das condições da atmosfera em determinado lugar, né, etc., a gente vai ter diferentes regimes de precipitação. Então, conhecer as características dessa atmosfera é chave para que a gente possa calcular qual é a precipitação que acontece naquele lugar. E aí, dada essa precipitação, eu vou ter que conhecer também essa superfície aqui do solo, né? E a gente vai chamar essa região toda superfície, subsuperfície, né? Porque vai depender do tipo de solo, se é um solo mais arenoso, ou se é um solo mais argiloso, dependendo dessas características, se aqui está vegetado, ou se aqui é uma região que já tem aqui um tipo de pavimento qualquer, ou um nível de impermeabilização maior ou menor. Então, essas características aqui da superfície, que são as características da bacia hidrográfica, definem e relacionam, então, a quantidade de precipitação com a quantidade de vazão. Então, o modelo de chuva-vazão ele vai estar associado a isso. Como é que eu transformo essa precipitação em vazão, considerando essas características dessa bacia hidrográfica e considerando o regime de precipitação daquele lugar, tá certo? Então, a cidade aqui de Fortaleza, quando aparece aqui no nosso enunciado, o que é que está querendo dizer aqui quando eu falo na cidade de Fortaleza?
Quando eu falo na cidade de Fortaleza, eu estou caracterizando como é que o local onde se dá o processo de precipitação, ou caracterizando aqui, dando informações sobre a composição dessa atmosfera, tá certo? Que é diferente, por exemplo, o regime de precipitação de Fortaleza e de São Paulo, né? De Fortaleza e de São Paulo, de Nova York, ou de Barcelona, tá certo? Ou de Oslo, né? Por quê? Porque a gente vai estar com climas diferentes. Fortaleza é uma região equatorial, que tem um regime de precipitação diferente de uma região tropical, como é o caso de São Paulo, ou de uma região até próximo ao polo, como é a região, como é Oslo, né? Ou de latitudes mais altas, como é o caso, está na mesma latitude, mas são latitudes bem mais altas do que São Paulo, por exemplo, que é Nova York e Barcelona, né? Então, essa informação da atmosfera vai nos dar informações sobre o regime de precipitação daquele lugar. Então, essa informação aqui é importante. E a gente aqui, na realidade, no caso aqui nosso, a gente já tem algumas equações que representam as condições atmosféricas aqui da cidade de Fortaleza, né? A segunda informação que a gente está tendo aqui é dessa área de drenagem. Essa área de drenagem aqui é a área do que a gente vai chamar da bacia hidrográfica. Então, eu vou definir para vocês, agora, a bacia hidrográfica como sendo a região que drena suas águas para um único ponto chamado de exutório. Então, o que é a bacia hidrográfica? Bacia hidrográfica aqui, vou desenhar dessa maneira assim, bacia hidrográfica, é um volume de controle, né? Para vocês que viram McFlu, tá certo? Vocês têm esse conceito de volume de controle. O que caracteriza o volume de controle? O volume de controle aqui vai ser exatamente esse volume de controle especial, que é a bacia hidrográfica. Ele vai ter uma característica interessante, esse volume de controle. Ele só vai ter troca na superfície no ponto onde vai ser o exutório da bacia, a saída da bacia. Todas essas fronteiras aqui vão ter fluxo zero. Então, isso facilita a nossa vida. Por quê? Porque se na fronteira não tem fluxo, tá certo? O único na fronteira lateral não tem fluxo, né? A gente só vai ter o fluxo que vai vir da atmosfera, que é a história da precipitação, e esse fluxo horizontal aqui na região aqui do exutório. Então, a bacia hidrográfica, ela é, para nós, um volume de controle extremamente interessante, porque facilita as nossas contas. Se a gente pegasse uma área menor do que a bacia hidrográfica, o que é que ia acontecer? Se eu pegasse aqui e definisse como sendo a minha região de interesse uma sub-área, eu fizesse meu volume de controle a partir desse ponto aqui, eu ia ter um fluxo aqui. Esse fluxo aqui eu teria que calcular. Como é que eu ia calcular? Eu ia ter que, talvez, aplicar esses mesmos conceitos nessa outra região para obter esse fluxo. Então, se eu escolho áreas menores do que a bacia, eu teria esse problema aqui de definir qual é o valor do fluxo no contorno. E se eu escolho áreas maiores do que a bacia hidrográfica, eu vou ter que saber exatamente quanta água que precipitou nessa região está indo para essa outra região e quanta água está entrando na bacia hidrográfica. Então, a bacia hidrográfica termina sendo um volume de controle extremamente interessante, tá certo? De se fazer essas avaliações do balanço hídrico, tá certo? Que a gente vai chamar de balanço hídrico, né? Que é uma conta que de quanto entra e quanto sai, tá certo? Então, esse balanço hídrico na bacia se torna interessante porque do contorno da bacia hidrográfica nós vamos ter fluxo zero, exceto aqui na região do exutório, tá bom? Então, essa informação da área que drena suas águas aqui para o ponto onde está o bueiro, né, é exatamente a área da bacia hidrográfica. A área que drena suas águas para o único ponto é chamada de bacia hidrográfica. Tá claro até aí, pessoal? Professor, tem uma pergunta. Fica lá, Fernando. Nessas fronteiras aí que você falou, só não tem fluxo superficial, pode ter fluxo subterrâneo? Não, tem fluxo. Pronto, bom ponto. Na realidade, excelente ponto. Na realidade, essa é uma hipótese que a gente termina fazendo, de que não tem fluxo superficial, nem fluxo subterrâneo, certo? Que a gente está hipotetizando muitas vezes que há ali uma superposição entre o limite, digamos assim, da bacia subterrânea e da bacia e do escoamento superficial. Agora, essa hipótese nem sempre é válida. Então, em alguns lugares onde você tem, por exemplo, um aquífero, que é um aquífero confinado, e que você tem, por exemplo, a região de recarga desse aquífero confinado faz parte da bacia, aquela água que vai para o aquífero, que vai alimentar o aquífero confinado, vai ser retirada da bacia, entendeu? Então, se tem esse tipo de situação, a gente vai construir outro tipo de modelo. Mas no caso de drenagem urbana, a gente não se preocupa muito com isso. A gente vai se preocupar
A gente vai se preocupar mais com, digamos assim, a gente vai se preocupar mais em balanços hídricos mais longos, de mais longo prazo, né? E nesse tipo de bacia que você tem aí área de recarga de um aquífero mais confinado, ou, por exemplo, um tipo de aquífero cástico, que a gente chama, que é formado de material onde você tem verdadeiras cavernas que ficam guardando água e retirando água desse balanço hídrico superficial. Mas, fundamentalmente, nessa região aqui, onde tem esse processo de divisão. A Tatiana está me dizendo que eu estou gravando a tela do Google, do Word. Vou parar aqui e vou compartilhar outra tela, de qualquer forma, então, para ficar gravada aqui a tela do Jamboard. Tá? Espero que já chegue aí. Então, pronto. Então, mas está claro, Cornélio? A hipótese básica é essa, que tem essa superposição, em alguns casos, não. No caso aqui de drenagem urbana, essa hipótese é bem razoável, porque a gente não vai considerar muito o que a gente vai chamar de escoamento de base, né, que é exatamente uma parte da água que precipita, infiltra e vai escoar aqui pelo aquífero freático. Então, como a gente nesse tipo de modelagem do dimensionamento de um bueiro, a gente vai estar interessado praticamente no que a gente vai chamar de escoamento superficial direto, esse impacto não vai ser tão significativo. Tá bom? Entendi, professor. Obrigado. É que agradeço a pergunta. Então, vamos lá. Então, agora a gente vai ter que, então, representar esse comportamento da atmosfera e representar esse comportamento aqui da superfície. Tá bom? Tá claro até aí? Esse comportamento da atmosfera, a gente vai usar aqui, o que a gente vai chamar de uma equação chamada IDF. O que é essa equação, ou curva IDF? Né? Essa curva IDF é uma curva que vai relacionar a intensidade, a duração e a frequência das precipitações. Tá certo? Então, a gente vai pegar a atmosfera aqui de Fortaleza, mais especificamente, a gente vai estudar como é que se deu o processo de precipitação na cidade, e a partir desse estudo de precipitação, a gente vai gerar essas curvas IDF, intensidade, duração e frequência da precipitação. Tá? Então, a atmosfera, o regime de precipitação da cidade vai ser representado, então, por esse modelo, que é um modelo chamado de curvas IDF. Eram curvas, né? Mas, assim, a gente tem uma equação que representa essas curvas, e hoje em dia a gente usa poucas vezes as curvas e usualmente a gente usa mesmo a própria equação de forma direta, que representa essas IDFs, tá certo? Então, o que é que a gente está dizendo? Que a intensidade muda com a duração da precipitação. Quanto mais longa for a chuva, menor vai ser a intensidade média da chuva. Quanto mais a frequência está associada com a probabilidade de acontecer. Quanto mais rara for uma chuva, ou seja, quanto menos frequente for essa chuva, maior a intensidade. Quanto mais frequente, menor a intensidade. Tá? Então, a gente vai ver já essas curvas IDFs, eu vou desenhar para vocês, se for o caso. Mas, então, a ideia da representação da atmosfera é feita por isso. E aqui na superfície, a gente vai representar a superfície, né? Vai representar a superfície aqui por uma equação que representa o uso do solo, e que a gente vai utilizar aqui o que a gente vai chamar o método racional. É um método muito antigo, que foi utilizado inicialmente aí já, no começo já do processo aqui de saneamento e de drenagem das cidades, já no início do século XX, final do século XIX, já começava a se pensar em utilizar esse tal desse método racional, tá? Então, é isso que a gente vai fazer. Curva IDF, método racional. O método racional, ele é muito simples, né? E a lógica dele, ele tem uma equação básica, né, que representa esse método, que é a equação do método racional, que é escrita assim, ó.
que Q, que é a vazão, é igual a CIA, né? O I é a intensidade da chuva, que a gente vai obter a partir dessa equação da IDF, o A é a área da bacia, e o C está associado ao uso e ocupação do solo, né? Quanto maior o C, mais impermeável é a bacia. O C igual a 1, a bacia é completamente impermeável, né? E aí a gente vai ter tabelas que vão dizer, dado o uso e ocupação do solo, qual é esse valor desse coeficiente C, que a gente chama coeficiente de escoamento, ou coeficiente de Runoff, tá? Então, basicamente, essa a ideia do modelo. Então, qual é o modelo que a gente vai construir com chuva-vazão? Calcula a chuva usando essa tal dessa IDF, transforma essa precipitação, essa intensidade de chuva, né? Que a intensidade de chuva é o quê? É o total precipitado por unidade de tempo. Transforma essa intensidade de tempo numa vazão. Tá claro até aí, pessoal? Quais são os conceitos que a gente está mobilizando agora? O conceito que a gente está mobilizando agora, primeiro, é o conceito de que existe um modelo, tá certo? Que é chamado de curva ou de equação de intensidade, duração e frequência, que relaciona a intensidade, a duração e a frequência das precipitações em um determinado lugar. Então, essa curva ela não é universal, ela depende do lugar para o qual ela foi calculada, foi estimada. Por isso que é importante a gente saber o lugar, porque cada lugar vai ter sua equação, intensidade, duração e frequência. A gente vai calcular essa intensidade dessa chuva a partir dessas equações IDF e vai utilizar um modelo que é chamado modelo racional para o cálculo da vazão. Esse modelo racional, ele utiliza como variáveis de entrada a intensidade da chuva, a área da bacia e o coeficiente de Runoff, que relaciona aqui o tipo de superfície que a gente encontra, né? Qual o uso de ocupação do solo de um determinado lugar. Então, o modelinho ele é composto por isso, tá? A gente vai daqui a pouco aprofundar mais um pouco, discutindo esse modelinho, após a fala do João Vitor. Diga lá, João. Não, professor, é que eu tava pensando aqui, professor, esse modelo, ele considera a chuva uniforme em toda a bacia hidrográfica? Porque ou a diferença assim, de intensidade da chuva em certos pontos da bacia ela é relevante para... Pronto. Excelente pergunta, João. O modelo, na realidade, vai considerar a intensidade da chuva uniforme na bacia como um todo, certo? Por quê? E aí, para isso, esse modelo, você me dá a oportunidade de dizer que esse modelo, por exemplo, Q igual a CA, isso é válido para pequenas bacias. Isso é válido para bacias até 2 quilômetros quadrados, tá certo? Se a bacia é muito maior, a gente teria que fazer um cálculo dessa precipitação média, da intensidade média da bacia. No caso aqui, para pequenas bacias, a gente usa essa equação como sendo a equação que representa, em médio, o que vai acontecer na bacia. Então, a intensidade é considerada como sendo uma intensidade, o quê? Constante, uniforme, na realidade, não constante, mas uniforme, vamos dizer assim, uniformemente distribuída na bacia como um todo. Então, cada pixel da bacia é como se estivesse recebendo essa mesma intensidade. E outra coisa que a gente também, nesse modelo simplificado, não vai ter, é o translado, né? Porque, para bacias grandes, o tempo de viagem da chuva que caiu aqui nessa região da bacia mais alta, né? Quando ela tem um tempo de viagem para chegar aqui no exutório, né? E esse tempo de viagem é diferente da precipitação que caiu aqui mais próximo do exutório. Então, nesse modelo mais simplificado, que é válido para pequenas bacias, até 2 quilômetros quadrados, esse tempo de viagem também é o quê? Ele é desconsiderado, esse tempo de viagem. Em outros modelos, né, como vai ser o modelo, por exemplo, que a gente vai utilizar do hidrograma, do diagrama triangular, tá certo? O Soil Conservation Surface, é um diagrama triangular que vai poder possibilitar a gente estimar esse processo desse translado da precipitação na bacia. Então, esse modelo, a chuva é uniforme e, além disso, ele não vai considerar o translado da precipitação na bacia. Então, isso só se justifica em condições em que a bacia é uma bacia pequena. Tá legal, João? Tá bom? Ok, professor. Pronto. Professor, aí eu
deu uma nova dúvida aqui. Diga lá. Quando, por exemplo, uma cidade está localizada em uma bacia muito grande, tem como a gente meio que fragmentar essa bacia e fazer uma análise mais concentrada? Para microdrenagem, a gente pode continuar para cidades grandes, o que é que vai acontecer? Essa curva de intensidade, duração e frequência, para Fortaleza, é praticamente uma só, certo? A gente só tem uma equação para intensidade, duração e frequência. Aqui em Fortaleza, por exemplo, que é uma bacia, que é um município praticamente todo urbanizado, com 312 quilômetros quadrados de área, a gente vai considerar basicamente a equação representativa de Fortaleza, essa equação representativa de intensidade, duração e frequência vale para todas as regiões, norte, sul, leste e oeste da cidade. A gente sabe que tem pequenas mudanças de precipitação na cidade, né, mas isso seria difícil a gente ter IDFs para cada uma dessas localidades, a gente termina a variação não sendo tão significativa, e a gente considerando a mesma curva de intensidade, duração e frequência, certo? Tá bom? Então, o que é que você faz? Para cada região de microdrenagem, você aplica para a chuva a IDF, e o que é que muda? O que vai mudar são as condições de uso e ocupação do solo. O que vai mudar é a área da região que está sendo drenada, e o que vai mudar muito mais, de uma forma mais intensa, é o coeficiente de runoff, né? Porque uma coisa é o coeficiente de runoff, por exemplo, de uma região por exemplo, com uma densidade de ocupação muito grande, né, como o centro da cidade, e outra coisa é você ter o coeficiente de runoff do Parque do Cocó, né, você está com nível de arborização maior. Então, dependendo do local, né, você vai ter aí coeficientes de runoff diferentes. Então, o que vai mudar é isso? Isso para microdrenagem, né? Para macrodrenagem, não. Para macrodrenagem, a gente vai ter que fazer uma análise mais integrada, e aí você vai ter que pegar, por exemplo, a bacia do Cocó, né, você vai ter que dividir em várias subbacias e ver essa propagação, inclusive, da cheia de uma bacia para outra, né? Então, você vai ter uma análise mais sofisticada, que a gente só vai ver essa análise mais sofisticada quando a gente chegar no módulo de escoamento superficial. Por enquanto, a gente vai ficar com esse modelo mais simplificado, né, que é esse modelo válido para pequenas bacias, que é o método racional. Tá bom? E, professor, obrigado. Eu acho que eu respondi ao Matheus, né? Eu acho que sim. Aqui no chat. Que às vezes eu estou olhando aqui também para o chat, eu acho que já tá claro aí, pessoal, mais ou menos qual é a ideia geral. Então, a gente tem aqui um modelo que vai pegar essas curvas IDF, método racional, e que é igual a CIA. Como é que funcionam essas curvas IDF? Como aqui. Então, na realidade, como é que vão funcionar essas curvas IDF? Então, vamos lá. Essas curvas IDF, posso imaginar que essas curvas IDF vão funcionar assim, ó. Vou colocar aqui no eixo dos Y a intensidade de chuva. Opa. O senhor trocou de frame, né? Está no frame 2? Ok, estou no 2. Aí aqui a gente vai ter... Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Aqui a gente tem o tempo. E aqui eu vou ter a intensidade de chuva. Por algum motivo. Pronto. Certo? Então, o que é que a gente vai... A primeira coisa que eu vou dizer para vocês é o seguinte, que essa intensidade de chuva, com a dada probabilidade de acontecer, então já estou introduzindo outro conceito, ela decresce com o tempo. Essa probabilidade de acontecer eu vou chamar de período de retorno. Então, para poder entender isso que eu acabei de dizer, eu tenho que definir o que é esse tal desse período de retorno. Certo? Então, vamos pensar assim, o que é esse período de retorno? Vou pensar aqui numa distribuição de probabilidade. Pensar aqui numa função densidade e probabilidade. Então, aqui eu estou pensando aqui na precipitação, vou dar um exemplo com a precipitação, e aqui eu vou pensar na probabilidade, na densidade e probabilidade. Vamos supor que eu tenho aqui uma curva que tem essa cara aqui, ó. Vou desenhar parecido com a normal, que é o que vocês mais viram, lá no curso de estatística.
Bem simples. Então, o que é que eu vou dizer aqui? Eu vou dizer que tem uma certa precipitação que aconteceu aqui, P. Essa precipitação foi a precipitação que aconteceu. Claro, até aí, chamado P asterisco. Então, essa aqui seria a densidade de probabilidade dela. Só que, normalmente, a gente não está interessado na densidade de probabilidade. Quando eu estou dimensionando uma obra de engenharia, a ideia que sempre vai estar associada a gente é a ideia de risco. O que é o risco? O risco é a probabilidade daquela obra falhar. Então, se eu dimensionei, por exemplo, uma certa obra com essa probabilidade, com essa precipitação, aqui ficou PP, vou chamar aqui precip. Se eu dimensionei com essa precipitação asterisco aqui, qual é a probabilidade dela falhar? Se acontecer chuvas menores, falha? Não falha, né? Porque a minha estrutura foi dimensionada para essa precipitação, o escoamento associado a essa precipitação. Se ocorrer precipitações menores, não vai falhar. Mas se ocorrer precipitações maiores, ela vai falhar. Concorda comigo? Então, qualquer precipitação maior vai gerar escoamentos maiores, e ao gerar escoamentos maiores, aquele bueiro não vai conseguir transportar aquela vazão, ou aquele vertedor não vai conseguir escoar essa vazão. Então, essa área aqui, né, que representa a probabilidade acumulada, da precipitação ser maior. Opa, aqui eu cheguei no meu limite. Apagar. Então, vamos botar aqui, ó. Opa. Essa precipitação aqui, ó. Essa probabilidade de eu ter precipitação maior que a precipitação asterisco, que é a probabilidade acumulada, esse aqui é meu risco. Meu risco vai estar associado a essa probabilidade vezes o dano. Normalmente, risco é associado à probabilidade de acontecer um evento extremo, certo? Isso aí desde o século XVIII, vezes um dano. Né? Probabilidade vezes um dano é um risco. Então, a gente vai ter aqui, quanto maior for essa probabilidade de ser superado, maior vai ser meu risco. Certo? Então, o risco de falhar o sistema é esse risco aqui. Certo? Esse aqui é a probabilidade de falhar o sistema. Essa a probabilidade de falhar o sistema é essa aqui. Tá claro? Essa aqui é a probabilidade de falha. Essa probabilidade de falha aqui, a gente vai ter um nome bonitinho em hidrologia, que é a probabilidade de excedência. Que é a probabilidade de excedência? A probabilidade de ser maior. Exceder. Né? Exceder, ou ser maior. Então, essa probabilidade de excedência é exatamente a probabilidade da falha, no caso de cheia. Tá claro até aí, gente? Sim ou não? Então, quanto menor vai ser o risco que eu quero correr, quanto menor vai ser o risco que eu quero correr, menor vai ser essa probabilidade. Se é menor essa probabilidade, maior vai ter que ser o quê? A precipitação que eu uso para fazer o dimensionamento. Tá claro até aí? Sim, professor. João Vitor está com a mão levantada? Não? Eu tinha esquecido de tirar na hora que eu fiz a pergunta, professor. Desculpa. Beleza. Não, que é isso. Aí pronto. Então, essa aqui seria a probabilidade de excedência. Tá bem? Então, essa aqui é a probabilidade de falhar. Essa probabilidade de falhar, por exemplo, se eu estou numa drenagem, numa microdrenagem, eu vou dizer que essa probabilidade de falhar pode ser de 10%, ou seja, 0,1, ou 1 sobre 25, tá certo? Então, normalmente, para a gente não ficar, às vezes, se for uma barragem, é 0,0001 a probabilidade dessa falhar. Só que fica, às vezes, difícil de se comunicar em termos de probabilidade, porque a gente vai ter que contar quantos zeros tem depois de uma casa decimal. Então, muitas vezes, o que a gente usa para poder caracterizar o risco, ou seja, a probabilidade de falha, aqui é 1 sobre uma variável chamada período de retorno, TR. Tá certo? Período de retorno é o tempo médio em que um evento
ele pode ser igualado ou superado pelo menos uma vez, né? Então, esse 1 sobre TR, essa probabilidade de retorno, 1 sobre TR é igual à probabilidade de cedência. Então, ao invés de falar, por exemplo, 0,1, eu falo no período de retorno de 10 anos. Ao invés de falar em 0,001, eu falo no período de retorno de 100 anos. Ao invés de falar em 0,00001, eu falo no período de retorno de 1000 anos. Então, eu digo assim, uma barragem, eu dimensiono para um período de retorno de 1000 anos. Uma microdrenagem, eu dimensiono para um período de retorno de 10 anos, 15 anos. Então, quando eu falo período de retorno, eu estou falando na probabilidade de cedência. Está claro isso aí? Então, esse conceito de probabilidade de cedência é chave. Eu só não entendo direito como é que funciona a variável tempo, né? Porque, por exemplo, 0,1 aí, cada 10 anos. A gente sempre vai fazer essa curva aqui, muito bom. A gente sempre vai fazer essa curva, precipitação contra probabilidade, para uma dada duração. A duração aqui é uma duração que fixa. Cada duração de chuva, eu tenho uma curva dessa. Então, por exemplo, aqui eu posso imaginar a chuva de um dia. Eu posso imaginar a chuva de 1 hora. Tá certo? Então, para a chuva de 1 hora, ele tem uma certa distribuição. Para a chuva de um dia, ele tem outra distribuição. Deu para ver, Cornélio? Entendi. Então, essa sua pergunta aqui, na realidade, é como se eu tivesse aqui, não, eu tenho aqui várias dessas curvas, ó, que vão relacionar aqui, ó. Esse aqui é um outro TR. Então, para essa duração aqui, ó, é como se eu tivesse aqui uma distribuição de probabilidade. Eu vou desenhar aqui meio, mais ou menos. Bem aqui assim, eu tenho outra distribuição de probabilidade. Deu para ver? Então, essas distribuições de probabilidade aqui vão ser cortes aqui no tempo. A cada duração, eu tenho uma curva dessa. Certo? Então, aqui é como se eu vou ter um feixe de períodos de retornos. Quanto mais alta for aqui a intensidade de chuva com a dada duração, mais eu estou caminhando aqui nessa direção aqui de chuvas mais intensas. Deu para ver, Cornélio? Pronto. Tá certo? Então, aqui a duração, essa duração aqui é dada a duração, então eu vou ter essa curva. Dada a duração, eu tenho essa curva. Tá? Então, eu vou ter essas curvas aqui para diferentes durações. Tá? Curva intensidade e tempo, tá certo? Aqui o tempo são as durações. Para diferentes durações, eu tenho essas curvas aqui que vão definir essas probabilidades, tá certo? E dada essa probabilidade, essa duração, eu calculo qual é a intensidade de chuva. Essa é a lógica dessas curvas I, D, F. Intensidade, duração e frequência. Tá bom? Beleza, sim? Sim, professor. Pronto. Então, aqui, eu falei muito em probabilidade. Eu não falei nessa outra palavra aqui, que é dano. Certo? O risco é a probabilidade vezes um dano. Então, eu vou calcular, é o valor esperado do meu prejuízo que eu vou ter em função de uma certa inteligência. É assim que a gente define risco na teoria da decisão estatística. Né? Na teoria da decisão estatística, a gente diz que o risco é a probabilidade vezes um dano. Só que, em hidrologia, normalmente a gente vai dizer que o risco é igual a essa probabilidade de acontecer um evento indesejado. Tá certo? No nosso caso aqui, um evento maior do que a precipitação que eu dimensionei minha estrutura. Então, em hidrologia, o risco vai estar associado a esse conceito de quê? De probabilidade. Por que, professor Assis, que a gente não considera o dano? Porque a análise do dano de uma cheia, por exemplo, a avaliação pode ser muito cara. Então, às vezes, por exemplo, se eu fosse dimensionar uma microdrenagem, tivesse que fazer uma avaliação de qual é o dano daquela microdrenagem, fazer a estimativa mesmo, eu teria que saber lá quanto vai inundar, qual é a velocidade do escoamento na via, as casas que tem aqui, quantos aparelhos domésticos tem, quantos deles poderiam vir a ser danificados a partir de diferentes níveis de cheia. Então, se eu fizesse isso, o custo, às vezes, da informação do dano para fazer em cada caso concreto, em cada microdrenagem que a gente vai fazer, seria extremamente alto. E muitas vezes incerto também, no caso de microdrenagem. Por quê? Porque o uso do solo é o uso do solo que ainda vai acontecer. Quando a gente faz, por exemplo, um loteamento, aquelas casas ainda não existem, irão existir. Tá certo? Então, eu já vou dimensionar a minha estrutura
para aquele uso do solo futuro, né? Então, eu não sei, seria mais difícil ainda calcular o dano. Então, em função dessa dificuldade de estimar o dano, né, na hidrologia a gente vai sempre utilizar como mecanismo de avaliação do risco a probabilidade, tá certo? O dano é exatamente o valor do prejuízo, tá certo, Matheus? É o valor do prejuízo. Por exemplo, se inundou, quantas televisões foram queimadas, o que foi que aconteceu, por exemplo, com o pavimento, o que foi que aconteceu com as casas em termos de perda de mobília, tá certo? Então, a gente vai fazer uma avaliação monetária mesmo do valor do dano. Tem um bom trabalho, tem uma tese de doutorado muito boa, que eu considero, que foi feita na Federal de Minas, na FMG, estive até na banca, eu posso passar depois para vocês, por curiosidade, quem quiser ver como é que calcula essa estrutura dos danos em drenagem urbana. Mas na prática a gente não utiliza isso. Quem quiser depois me cobre que eu mando. Mas na prática a gente não cobra, a gente não usa isso. O que a gente vai fazer? Vai usar uma tabela, que a gente faz assim, microdrenagem, quais são as variações de probabilidade de excedência, ou seja, de período de retorno que eu tenho. Aí eu vou dizer, de 2 a 5 anos, se a região for uma região com baixa densidade de ocupação, se for já uma região comercial, onde o dano podia ser muito elevado, a gente usa em torno de 10 anos de período de retorno. Então, a gente vai definir para diferentes tipos de uso e ocupação do solo, uma tipologia de uso e ocupação do solo, e a partir dessa tipologia de uso e ocupação do solo, a gente estabelece qual seria o período de retorno, sem fazer a avaliação do dano monetária, né, financeira, como o Matheus já percebeu. Então, a gente aqui, no caso aqui em hidrologia, a gente vai dizer que o risco é igual à probabilidade de acontecer o evento indesejado. No caso de encher, esse evento indesejado seriam precipitações ou vazões mais elevadas do que a vazão ou a precipitação de projeto. Está claro isso, pessoal? Sim, sim. Então, com isso a gente já faz uma certa amarração. Então, eu vou ter aqui minha atmosfera, que vai dizer exatamente como é que se correlaciona essa intensidade, a duração e a frequência das precipitações. Então, isso aqui é geral, tá certo? E aí, agora, eu tenho que definir duas coisas para saber a intensidade da chuva para entrar naquela equação da CIA, que é igual a CIA. Uma é saber qual é a duração da precipitação de projeto, e 2, qual é o risco que eu quero correr. Eu já dei uma pista para vocês, que o risco que eu estou disposto a correr, tá certo? Está associado a um período de retorno que eu estabeleço através de uma certa tabela. Eu já disse números para vocês. O período de retorno, por exemplo, no caso de microdrenagem, de 2 a 5 anos para pequenos empreendimentos, ali com pouca densidade. Se for uso de ocupação do solo maior, a gente vai utilizar um período de retorno de 10 ou pouco mais de anos. Tá? Então, a gente estabelece pelo tipo de uso do solo. E a duração? Pronto. Agora, a gente vai ter que definir qual é a duração da chuva de projeto. Então, a duração da chuva de projeto, eu vou dizer para vocês, e aí eu vou usar outro frame, tá? A duração da chuva de projeto, eu vou dizer para vocês que a duração da chuva de projeto é igual ao tempo de concentração da bacia. Então, aqui eu vou dizer assim, ó, duração da chuva de projeto tem que ser igual ao tempo de concentração na bacia. Então, duração da chuva de projeto, acho que é um termo autoexplicativo, certo? No entanto, tempo de concentração não é. Certo? Então, eu tenho que dizer para vocês o que é esse tal desse tempo de concentração. Então, eu vou desenhar para vocês aqui de novo a bacia hidrográfica. A bacia parece uma folha, certo? E aqui, dentro dessa bacia hidrográfica, eu vou ter aqui, vou desenhar pela primeira vez, uma rede de drenagem. São os rios, córregos, os cursos d'água que existem nessa bacia hidrográfica. No caso de drenagem urbana, alguns desses córregos, desses cursos d'água, muitas vezes eles foram o que a gente chama retificados. O que é retificados? Eles foram modificados, foram canalizados. Por exemplo, aqui embaixo da
ali da Heráclito Graça, é famoso porque passa o rio Pajeú, né? O rio nas margens do qual a cidade de Fortaleza foi construída. E é famoso, inclusive, porque todo ano, pelo menos uma vez, o rio Pajeú quer voltar à sua calha original e deixar a sua tubulação lá, que ele foi tubulado, né? Foi canalizado subterraneamente, ele quer voltar à sua calha original e gera aquelas cheias na Heráclito Graça, famosa, porque todo ano a gente tem lá o pessoal vai dar entrevista lá. Né? Então, a gente tem essa região aqui que vai drenar as águas para cá. O que é o tempo de concentração, então? O tempo de concentração é o tempo em que o ponto mais distante da bacia leva para que a precipitação que ocorreu no ponto mais distante da bacia leva para chegar no exutório. Esse tempo de viagem do ponto mais distante da bacia até o exutório é chamado de tempo de concentração. A gente representa normalmente por TC, tempo de concentração. Então, o que é o tempo de concentração? É o tempo em que o ponto mais distante da bacia leva para gerar, para que a precipitação que ocorreu aqui, o escoamento gerado por ela, chegue ao exutório. Tá claro? Então, quando aconteceu o tempo de concentração, no tempo de concentração, toda a bacia hidrográfica está contribuindo com água para onde? Para o exutório. Então, tempos menores do que o tempo de concentração. Se for menor do que o tempo de concentração, nem toda a bacia, porque essa parte da bacia, se fosse esse tempo aqui, o tempo de concentração, uma parte da bacia não estava contribuindo para o exutório. Certo? Então, o tempo de concentração é o menor tempo em que toda a bacia contribui para o exutório. Tempos maiores do que o tempo de concentração. Tempos maiores do que o tempo de concentração, toda a bacia está contribuindo para o exutório. Tá certo? Então, o menor tempo em que toda a bacia contribui para o exutório é chamado de tempo de concentração. Tá bom? Então, vamos voltar aqui. Tá claro o conceito de tempo de concentração? Você poderia repetir, professor? Ficou um pouquinho confuso para mim. Pronto, vamos lá. Deixa eu lhe dizer de novo. Ó, o tempo de concentração é o seguinte. É o tempo de uma gotícula de água que caiu nessa região aqui, mais distante da bacia. Ele está considerando que esse ponto aqui é o ponto mais distante do exutório. Que o exutório é por onde o rio está escoando. Então, a gente está vendo aqui, ó, que esse braço de rio está escoando para cá. Ó. Por que ele escoa assim? Ele está escoando dessa maneira porque essa região é mais alta e essa região é mais baixa. Então, de forma gravitária, a precipitação que acontece aqui nessa região mais alta da bacia, pela lei da gravidade, ela vai escoar, tá certo? E vai se juntar a outras regiões, formando o caudal do rio, até chegar nessa região aqui que a gente chama de exutório. Exutório é a saída. Aquele único ponto que tem na saída, certo? É chamado de exutório. Então, o tempo em que esse ponto mais distante leva da bacia para que a precipitação que aconteceu nele, que gerou um certo escoamento, esse escoamento começou a viajar na bacia, ó, tá viajando, ó. Tá viajando na bacia, vai viajando nesse curso d'água, chegou no exutório. Esse tempo que demorou de sair daqui para cá é chamado de tempo de concentração, tá? Do ponto mais distante. Por quê? Se eu estou... Se a chuva que caiu aqui, desse ponto aqui, leva um tempo menor para poder chegar no exutório, concorda comigo? A chuva que caiu bem aqui assim, ó, levou um tempo menor para chegar no exutório. Então, esse tempo aqui, que é o tempo de concentração, é o menor tempo em que toda a bacia está levando para contribuir aqui para o exutório. Tá bom? É o tempo máximo, se pensar no porra máximo, é o tempo máximo em que toda a bacia contribui com o exutório. Assim, o tempo em que, a partir do qual, né, o tempo a partir do qual toda a bacia está contribuindo aqui com água para o exutório. Tá claro? Ah, entendi. Beleza, obrigado. De nada. Então, pronto, esse é o conceito de tempo de concentração. Então, vamos voltar aqui no exemplo anterior. Aí, no exemplo anterior, eu estou dizendo que a duração da chuva é igual ao tempo de concentração. Então, se eu souber o tempo de concentração, eu sei que ponto eu estou aqui, ó. Que essa aqui vai ser a duração da minha chuva de projeto. Então, eu só subo aqui, ó. Eu vou saber que eu vou estar nessa região aqui, ó. Eu vou querer saber... Então, a partir daí, dado o período de retorno, eu tenho condição de calcular qual é a intensidade da chuva.
Então, só preciso, dado o tempo, a duração da chuva, que é igual ao tempo de concentração, eu escolho o período de retorno, escolhendo o período de retorno, eu sei quem é a intensidade da chuva de projeto. Está claro a lógica? Sim ou não? Sim, professor, e quanto maior o tempo de retorno, maior vai ser a intensidade, né, em teoria? Quanto maior o tempo de retorno, maior a intensidade. Quanto maior o tempo de retorno, maior o tempo de retorno, menor a probabilidade de excedência. Se é menor a probabilidade de excedência, é menor essa área, mais eu andei para cá. Certo? E aí é maior a intensidade de chuva. Maior a precipitação associada à intensidade. Tá claro? Entendi. Só lembrando para vocês que existe uma relação entre a intensidade e o total de chuva. Aqui eu estou falando de precipitação total e aqui eu estou falando de intensidade. Qual a relação? A intensidade de uma chuva, só lembrando, é o total da chuva dividido pela duração da chuva. E é um parâmetro extremamente importante a intensidade da chuva. Né? Porque, por exemplo, se eu disser assim, 300 milímetros é muito ou pouco? Depende. Depende de quê? Qual a duração? 300 milímetros num dia é uma cheia, uma inundação severíssima. Né? 300 milímetros no ano é seco. Tá certo? Com a evapotranspiração que a gente tem aqui é seco. Né? Então, a intensidade da chuva, ela faz essa relação entre o total de chuva e a duração. Ou seja, intensidade, duração e o total de chuva, eles estão relacionados por essa equação. Tá bom? Tá claro até aí, pessoal? Então, quais são os conceitos que nós mobilizamos para poder trabalhar esse exemplo? Eu vou voltar aqui mais um. Então, o conceito primeiro que a gente mobilizou, a gente viu que dimensionamento de bueiro está associado ao dimensionamento de estrutura hidráulica, né, de microdrenagem numa cidade. A gente falou na cidade de Fortaleza, porque com isso a gente tem aqui informações sobre as características da atmosfera. Com essas características da atmosfera, a gente tem condição de construir ou reconhecer qual é essa curva de intensidade, duração e frequência para o local. A área de drenagem está associada, então, a qual é a área de contribuição, né, que vai estar associada ao conceito de bacia hidrográfica, que é o nosso volume de controle, onde a gente vai fazer o balanço hídrico, né, da bacia. O tempo de concentração é aquele tempo máximo, é o tempo em que toda a bacia está contribuindo para o exutório. Então, o menor tempo em que toda a bacia contribui para o exutório é igual ao tempo de concentração. Então, a gente já mobilizou esses conceitos. Cabe me dizer ainda uma coisa para vocês aqui, nesse segundo painel aqui. Né? Uma coisa interessante, ó. Se eu utilizar como duração da chuva de projeto tempos menores do que o tempo de concentração, o que é que vai acontecer? A intensidade é maior ou menor? A intensidade é maior. Mas o que é que vai acontecer com a área da bacia? Nem toda a bacia está contribuindo para o exutório. Certo? Se eu considerar tempos maiores do que o tempo de concentração para a duração da minha chuva de projeto, a área é toda a bacia que contribui, só que a intensidade é uma intensidade, para aquele período de retorno, intensidade o quê? Menor. Certo? Então, o tempo de concentração, a duração, quando eu considero o tempo de concentração como sendo a duração da minha chuva de projeto, ele vai estar associado à maior intensidade de chuva que pode acontecer, tá certo? Para aquele período de retorno em que toda a bacia hidrográfica está contribuindo para o exutório. É por isso que a gente utiliza a duração como sendo igual ao tempo de concentração, porque ela vai dar a máxima intensidade em que toda a bacia hidrográfica contribui para o exutório para um dado período de retorno. Tá bom? Então, com isso, eu acho que a gente fica armado aqui para... Ainda não, Cornélio? Não, eu só ia comentar que aí diminuir o número de cálculos que tem que fazer, né, se usar o TC. De novo. Se usar um valor menor que o TC, ia ter que fazer outros cálculos para saber qual a área da bacia. Né? Ou então você admitir que exatamente, ou qual seria a percentual da bacia que estaria contribuindo para o exutório. Tal. Então, às vezes, na pesquisa, tem alguns colegas que já andaram fazendo assim, porque aqui você vai ter um produto, né? I vezes T, depende da forma da bacia, não sei o quê. Mas isso, na prática mesmo, na engenharia do dia a dia, a gente despreza formatos muito exóticos de bacia, né? Porque tem um formato muito especial da bacia que essa relação talvez não se mantivesse, mas normalmente a gente vai hipotetizar que os formatos usuais da bacia,
o máximo que vai acontecer é quando toda a bacia está contribuindo para o exutório, certo? I vezes, né? Então, é isso. Aí, porque aqui teria intensidades maiores, mas nem toda a bacia estaria contribuindo para o exutório. Esse é o ponto, né? Você tem razão. Tá bom assim, pessoal? Tá claro até aí? Professor, Diga lá, Arthur. só para lembrar para o senhor que lá na esquerda, nas ferramentas, lá embaixo, tem uma ferramenta de pointer, que o senhor consegue riscar e ele apaga automaticamente depois que o senhor risca. Aí fica melhor para o senhor explicar, talvez. Tranquilo. Obrigado, Arthur. Você vai iluminar meu auxiliar didático. Ó, pessoal, vou passar aqui a chamada enquanto eu mudo de tela. Tá claro até aqui? Porque eu vou agora para o Excel, que eu acho que a gente já mobilizou os conceitos básicos que a gente precisa para fazer agora as continhas, a parte numérica, né? Que a gente já definiu aqui qual era a chuva, qual era o local, que então tem DF, já pegamos o conceito de área, o conceito de tempo de concentração, e também já temos o conceito de período de retorno. Então, com esses conceitos aqui, a gente já consegue resolver o exercício. Podemos ir lá para o Excel? Por mim, pode. Pode. Então, vou lá. Parar. E eu passei agora a lista de chamadas, tá? Para vocês darem a presença de vocês. Então, vamos lá para o Excel. Pronto. Então, aqui no Excel, a gente tem lá, de novo, aquele nosso, a nossa questão, né? Responde sobre Fortaleza, 2 quilômetros, etc. Então, a gente tem aqui, de novo, o compartimento atmosférico, compartimento superficial, e aqui eu já coloquei o compartimento subsuperficial, subterrâneo, subsuperficial e subterrâneo. Então, aqui tem uma coluna atmosférica sobre a nossa bacia, e essa coluna atmosférica tem a precipitação e a evaporação. Aqui a gente está desprezando completamente o efeito da evaporação no cálculo desse modelo simplificado para o cálculo da cheia. Por quê? Porque durante o evento de chuva, a atmosfera está saturada. Como a atmosfera está saturada, a evaporação é zero, praticamente. O processo de evaporação praticamente a troca de ida e volta entre o que evapora e o que a troca ali na superfície se torna zero. Então, basicamente, a gente vai ter a precipitação, né? A infiltração no solo vai tá, essa informação do processo de infiltração vai estar associada ao coeficiente esse coeficiente C aqui, tá certo? Que é o coeficiente de Runoff, né? Então, a gente vai estar com todas essas interceptação, alguma árvore que coletou água aqui na superfície, tudo isso vai estar dentro desse empossamento, tudo vai estar dentro desse coeficiente de Runoff. Então, dada a precipitação e esse coeficiente de Runoff que representa todos esses processos aqui na superfície, a gente vai ter exatamente qual vai ser a vazão do escoamento superficial direto, né? E a gente está desprezando aqui alguma contribuição que o aquífero dê para o rio. A gente está aqui atrás, basicamente, na microdrenagem e nesse tipo de avaliação no escoamento superficial direto para dimensionar o nosso bueiro. A gente não está falando de macrodrenagem, etc. Então, quais são as informações que a gente tem? Então, a gente tem a equação, a curva, IDF, que é a curva de intensidade, duração e frequência, que nós já vimos. Tem informação do período de retorno, né, que está associada ao recíproco da probabilidade de excedência, né, que seria a probabilidade de a gente ter valores mais elevados. E a gente tem aqui a duração da chuva, que a duração da chuva de projeto, que é igual ao tempo de concentração, que no nosso caso aqui foi definido como sendo 1 hora, e a gente vai depois aprender como é que a gente calcula esse tempo de concentração. Com essas duas informações, a gente pode aplicar a equação da IDF. Vocês estão conseguindo ver? Deixa eu ver aqui se eu boto mais. Opa. Está aqui a equação. Está um pouco difícil de ver, professor. Deixa eu ver aqui se eu aumento. Essa aqui, ó. 528. Aqui M17, que é exatamente o valor do período de retorno. Uma coisa estranha aqui. Professor, você pode dar um zoom na própria planilha, tem um mais lá embaixo, acho que fica um pouco melhor. Pronto. Aí. Deu para ver? Ficou melhor agora. Então, ó, você vai ter 528, cada região tem o seu.
528 vezes o M17, que é o período de retorno, vou botar aqui, para ver se é melhor, eu vou botar aqui o TR, vezes 0,123, 0,148, vezes a duração, no caso em minutos, mais 6 elevado a 0,62. Essa aqui é a equação. Tá? Então, essa aqui é a equação que representa aquelas curvas. Quanto maior o período de retorno, maior a intensidade. Quanto para um dado período de retorno, quanto maior o tempo, tá certo? Tá tempo mesmo melhor. Vamos ter logo. Quanto maior o tempo, T minúsculo para representar o tempo. Quanto maior o tempo, menor a intensidade. Então, com essa equação, simplesmente a gente já calculou de forma muito direta quem? Qual a intensidade da chuva. Deu para ver? Fácil, né, não? Então, a gente, sabendo os conceitos, a aplicação da equação é direta. Então, com isso, a gente já tem a informação da intensidade da chuva. Um ponto importante aqui, aquilo que eu estava falando para vocês sobre a tabelinha do cálculo do período de retorno. Aqui na planilha eu já coloquei alguns exemplos, né, que eu já verbalizei, mas era importante, talvez vocês olharem aqui, ó. Microdrenagem, pouco povoada, em torno de 2 anos. Microdrenagem, área comercial, já falei para vocês, 10 anos. Macrodrenagem, 25 anos, o período de retorno, e às vezes 100. Dimensionamento do vertedouro, período de retorno de 1000 anos. E verificação do vertedouro, normalmente a gente usa um período de retorno de 10.000 anos. Tá? Então, esses aqui são os períodos de retorno, ou seja, estão associados à probabilidade de excedência e ao risco. Né? Aqui está aqui a probabilidade de excedência associada a cada um deles. E esse aqui, então, é o risco que eu admito. Qual é o risco que eu estou admitindo que a obra falhe? Então, numa barragem, o risco que eu estou admitindo que tem um evento maior do que o valor do projeto, e a barragem chega a galgar, que é quando eu faço a verificação, é 0,0001. Né? E aí o risco de a gente ter, num dado ano, numa microdrenagem na região pouco povoada, é de 50%, tá certo? De chance de você ter algum tipo de inundaçãozinha naquela região. Depois a gente vai calcular, porque isso é para um ano específico, e para 10 anos, 20 anos, depois a gente vê como é que a gente calcula isso. Mas está claro até aí, né? Então, esse período de retorno, ele não sai de forma mágica, tá certo? Ele vai sair a partir desses estudos. Outro ponto importante é que aqui na hidrologia, diferente de outras áreas, por exemplo, da engenharia civil, como é o dimensionamento aí de um cálculo estrutural, que a gente usa um conceito que é o fator de segurança, né? O fator de segurança em geotecnia pode chegar a 3, o fator de segurança, né? No concreto pode ser 1,2, né? Ou menos, dependendo do tipo de controle que você tem do material. Então, aqui em hidrologia é diferente, porque aqui em hidrologia, se a gente fosse usar o fator de segurança, as obras iam se tornar muito caras, porque o fator de segurança é um envoltório de máximos. Então, na realidade, aqui a gente tem que sempre prescrever o risco, dizer qual é o risco que eu estou disposto a correr, né? E, às vezes, a gente corre riscos mais elevados para poder, inclusive, reduzir os custos das obras. Então, dependendo do tipo de obra, o risco pode ser risco maior ou risco menor, dependendo do dano que a falha poderia vir o dano que a causa pode, o dano, né, que a falha pode causar. Se o dano for um dano menor, você pode correr mais risco. Se o dano for muito grande, você corre menos risco. Tá certo? Então, aqui, ao invés de trabalhar com fator de segurança, né, que seria essa envoltória de máximos, a gente vai trabalhar sempre com risco. Qual é o risco que você está disposto a correr naquele tipo de infraestrutura. Tá bom? Então, com isso, a gente calcula a intensidade. E aí, dada a intensidade, quanto foi que a gente colocou lá? Eu acho que eu coloquei 0,5, 0,4 agora. Aqui estava 0,9. Eu vou pegar o coeficiente de escoamento, ou seja, o coeficiente de runoff, que relaciona o total de precipitação com o volume escoado com relação ao volume precipitado, né? Então, eu tenho essa formação do coeficiente de runoff. Dado o coeficiente de runoff, eu aplico essa fórmula. Por que aqui está diferente, não está só Q igual a C e A?
Porque Q igual a C e A é uma equação homogênea, tá certo? Se eu fizer aqui a análise de homogeneidade, quem é a vazão? A vazão é volume por tempo. L3 T-1, a vazão, certo? Quem é a área? L2. Quem é a intensidade? LTA-1. LTA-1 vezes L2 dá L3TA-1. Então, C é um adimensional, porque é a razão entre o volume escoado e o volume precipitado. Então, de onde é que aparece esse 0,278 se é a equação homogênea? A equação homogênea, no entanto, normalmente, a gente utiliza alguns valores de unidades, né, algumas unidades que são usuais, né, no cálculo da intensidade de chuva, ou da área, ou da vazão. Então, normalmente, a intensidade de chuva a gente utiliza em milímetro por hora. A área, muitas vezes, a gente vai dar em quilômetros quadrados, né? Então, se a gente fizer isso, e normalmente a gente quer ter a vazão em metro cúbico por segundo, então, para fazer essas conversões, né, de milímetro e quilômetro, levar para metro cúbico, e de hora levar para segundo, é que a gente utiliza esse fator de correção. Precisava utilizar? Não. Eu podia simplesmente fazer a transformação de unidade. Né, 10 a menos 3, uma hora tem 60 minutos, um quilômetro tem 10 a 6 metros cúbicos, então eu poderia fazer essas transformações. Né? Mas para evitar sempre ter que fazer essas transformações, a gente utiliza já uma equação, um fator que já faz essa correção de unidades. Tá? Então, esse fator é 0,278. Então, dada a intensidade que foi calculada lá, dado o coeficiente Ranoff, que foi dado do problema, em função do tipo de uso e ocupação do solo, dada a informação da área, que a gente vai aprender, inclusive, a calcular essa área em drenagem urbana, no segundo módulo da disciplina, a gente calcula qual vai ser a vazão com Q igual ao CA, que é o método racional. Né? E aqui fica fácil, se eu disser assim, não, o uso do solo é mais permeável, tem o uso do solo 0,5, então a gente já sabe aqui que a vazão de dimensionamento é de 15,37 metros cúbicos por segundo. Então, com essa informação, a gente tem condição de calcular qual é a vazão de dimensionamento do meu bueiro, tá certo? Do bueiro que eu me propus a dimensionar. Esse método racional, de novo, é válido para pequenas bacias, até 2,5 km², a gente admite utilizar o método racional. Tá claro, pessoal? Perfeito, professor. Eu tenho uma pergunta, mas é sobre outra coisa, assim, Tá. a gente dá uma dúvida do cálculo. Tá. Se for sobre aqui, se for sobre o problema, eu ainda deixo gravando, senão eu paro a gravação. É sobre o período de retorno, professor. Porque tipo, você falou que para cidades, municípios pouco povoados, 2 anos por aí, né? Se você tiver, por exemplo, um bairro que você tem pouco povoamento, mais parque, aí vai ser 2. Normalmente nas tabelas trazem de 2 a 5 anos. Se você vai para a macrodrenagem, por exemplo, que seria já, reparei, onde você tem a região ali do Cocó, ou ali a região do Pajeú, que eu falei, aí normalmente de 25 até 100 anos de período de retorno. Entendi. Aí minha pergunta é, o que acontece depois que passa esse tempo de retorno? Tem que fazer uma nova análise? Bom ponto. Essa é a probabilidade de falhar em um dado ano, certo? Isso não quer dizer que, em média, ele falharia ali uma vez a cada 100 anos. Mas não quer dizer que não falhe naquele próprio ano. Certo, Cornélio? Uhum. Porque qual é a probabilidade, por exemplo, se eu fiz aqui uma microdrenagem com período de retorno de 2 anos, qual é a probabilidade dela falhar no primeiro ano? Está aqui, 50%. Certo? Que é a probabilidade de excedência. Então, ela pode, se eu fizer uma obra com um período de retorno de 2 anos, ela pode falhar no primeiro ano com 50% de chance. É jogar uma moeda para cima, se a moeda não for viciada, é a chance de ter cheia, de ela ter algum nível de inundação ou não no primeiro ano. Deu para ver? No caso aqui de uma barragem, aqui essa probabilidade é bem menor, é 0,0001, ou seja, 0,01% de chance de falhar no primeiro ano. Deu para ver? E ao longo desse tempo de retorno, no caso, algum variável... Ao longo da vida útil da obra, né?
Que a obra, por exemplo, tem 50 anos, 100 anos, essa probabilidade vai aumentar muito. Isso vai ser objeto do nosso terceiro exercício, que eu vou mostrar para vocês qual é a equação que a gente utiliza para calcular, por exemplo, durante a vida útil da obra, qual seria a probabilidade de falha, certo? Então, a probabilidade de falha, se em um ano é 0,5, em 30 anos da vida útil da obra, essa probabilidade é muito maior. Tá? Então, a gente vai aprender a calcular isso no terceiro exemplo ainda do Pensando como Hidrólogo. Né? Que a gente agora está vendo a falha em um dado ano. Mas a falha acumular, qual a probabilidade conjunta, tá certo? Que a gente chama assim, né? A probabilidade conjunta de falha em pelo menos um ano durante a vida útil da obra. Esse valor vai ser muito mais elevado e é objeto do nosso terceiro exercício. Tá bom, Cornélio? Entendi. Professor, outra coisa, tipo, ó, suponhamos que esse ano a gente construiu, né, um sistema de drenagem, esqueci a palavra agora. Urbana. E pode ser, muitos dos casos no Brasil, né, o planejamento não é muito bem planejado, né, até contraditório. Mas, tipo, a gente construiu o bueiro e nos 5 primeiros anos, né, faz de conta que o tempo de retorno é 10 anos. Nos 5 primeiros anos teve um crescimento muito grande da cidade, né, o fator de impermeabilização cresceu muito. Tem que fazer alguma checagem, tem que fazer alguma coisa. Na realidade, o que vai acontecer é que tem alguns problemas que a gente vai ter na prática, né? Um é essa dificuldade, às vezes, de prever dinâmica do uso e ocupação do solo. Você vai dimensionar um uso e ocupação do solo futuro, e pode ser que haja algum subdimensionamento, subestimativa, né? Nem subdimensionamento, subestimativa do nível de impermeabilização. Se acontecer isso, o que vai ter é que vai ser mais frequente a ocorrência de cheias naquele lugar. A gente tem condição de calcular isso, né? Praticamente fazendo a engenharia reversa aqui, né? Dada a vazão de projeto, dado o novo C, qual vai ser a intensidade associada. Dada essa intensidade associada, eu calculo qual é o período de retorno associado a essa intensidade. Então, eu posso fazer um problema, ao invés de problema de dimensionamento, eu posso fazer aqui um problema de verificação. Deu para ver? Dada a vazão que foi dimensionada, né? Qual é, e dado o coeficiente de escoamento novo, que subiu, então, qual vai ser o novo I? Dado o novo I, qual vai ser o novo período de retorno? Com isso, eu sei qual agora a nova probabilidade de falha do local. Então, a gente pode fazer esse tipo de verificação, e se fosse o caso, tá certo? Digamos assim, ampliar, né? Normalmente, às vezes, você pode duplicar os bueiros, às vezes é mais fácil, ou então você pode substituir algum tipo de tubulação. Mas o problema mais grave que a gente tem, muitas vezes, não é nem só esse digamos assim, de você fazer uma subestimação no padrão do uso e ocupação do solo futuro. A gente vai ter outros problemas mais graves, né? Que é, por exemplo, o resíduo sólido urbano, né? O lixo, tá certo? Então, o que é que vai acontecer com o lixo? O lixo, ele vai entupir os bueiros. Você vai ter que, as pessoas, às vezes, não fazem um bom acondicionamento do lixo, né? Colocam, às vezes, em vias, a chuva, quando chega, lava toda aquela sujeira, lava o lixo que não foi recolhido ou que estava em algum local, aquilo ali vai encher os bueiros de lixo, né? Entope, às vezes, boca de lobo, entope, muitas vezes, diminui a área da seção disponível para o escoamento dos bueiros, aí com isso você vai perder capacidade de escoamento, e essa perda na capacidade de escoamento vai fazer com que haja aí, naturalmente, um aumento, digamos assim, do número de cheias, tá certo? Porque aí o período de retorno da cheia, que vai ser a cheia que é associada à dimensão que ficou do escoamento, vai ser um período de retorno menor. Deu para ver? Então, resíduo sólido é um problema, né? Às vezes você tem problema também ligado à macrodrenagem, que a macrodrenagem às vezes é mais cara, e por conta disso ela também pode condicionar níveis de cheias mais elevados, mas resíduo sólido, eu acho que é um dos grandes problemas que a gente vai ter ligado à drenagem urbana. Tem fotos muito interessantes, às vezes, que se mostra na disciplina de drenagem urbana, por exemplo, de carro dentro de bueiro, tá entendendo? Geladeira, às vezes, além do lixo mais convencional, tá certo? Que fica lá
reduzindo seção. Além do lixo, obviamente, em algumas regiões também vai ter problema de transporte de sedimento, principalmente de áreas de parques, etc., né, que o sedimento vai ter transporte de sedimento, né, vai ter um processo de erosão superficial, a água tem essa grande responsabilidade aqui no ciclo do planeta mesmo de transportar sedimento, o maior transportador de sedimento é a água, então ela vai lavar o solo e vai levar o sedimento para dentro dos bueiros, ou para dentro, principalmente, da macrodrenagem, né? Quem já andou em São Paulo, anda ali na margem do Tietê, sempre vai ver algum sistema de dragagem do Tietê. Um dos problemas da dragagem que está lá é para recuperar as declividades e o tamanho da calha original em função do transporte de sedimento e lixo, né, mas transporte de sedimento também muito, que vai comprometendo ali a capacidade de descarga da macrodrenagem, que é o próprio Rio Tietê, que é a macrodrenagem mais importante da cidade de São Paulo. Tá? Então, resíduo sólido, transporte de sedimento, são problemas mais graves até, que eu diria, do que essa subestimação, tá certo? No caso aqui do cenário futuro, que seria essa capacidade de escoamento a partir da mudança do uso de ocupação do solo, tá certo, Cornélio? Entendi, professor, obrigado. De nada. Tem mais alguma questão de vocês? Então, eu vou parar a gravação agora nesse ponto, parar aqui.